Ontem eu finalizei a leitura do Menina Má, do William Marsh. Eu tinha começado a ler esse livro na semana passada. Foi semana passada, né? Quando a Vitória resgatou o livro. E eu tinha contado pra vocês aqui um pouquinho que era um livro sobre a Rhoda, que é a criança do livro, e a Christine, que é a mãe dela. A Christine, que é a narradora do livro inteiro, tá bom? Ela vai contar sobre a vida dela, a vida da família dela. O pai da Rhoda, que ele é ausente porque ele tá sempre trabalhando, ele viaja pra trabalhar porque ele faz parte de alguma coisa do governo. Se eu não me engano, ele é militar ou alguma coisa assim. Então, o livro inteiro vai ser apenas a Rhoda e a Christine em casa. A gente não tem a figura desse homem por perto. E aí, assim, coisas acontecem. A Rhoda, ela é uma criança muito inteligente, ela é uma criança muito quietinha, ela é uma criança muito peculiar. Ela tem uns comportamentos muito adultos para a idade dela. Todo mundo percebe isso. A mãe percebe isso, o pai também percebe isso, as diretoras da escola percebem isso, os professores. Porém, as pessoas levam isso como, ela é muito madura para a idade dela, mas ela é inteligente, mas ela é prestativa, ela é um doce de criança, ela consegue conquistar todo mundo. E é isso. Madura igual traumatizada. Nesse livro, isso não é. O famosa criança creepy se encaixa mais nessa categoria. E assim, ela é uma criança... Se você pensar em determinados aspectos, ela é uma criança que todo pai gostaria de ter. Só que são só os aspectos positivos. Quando chegam nos aspectos negativos dela, da personalidade dela, do jeito como ela age, aí eu, se fosse um pai, eu ficaria preocupado. Então, assim, a Christine tá narrando a vida das duas ali e acontece... Isso tá na sinopse, tá? Isso não é spoiler. Um coleguinha da Rhoda, que eu esqueci o nome agora, ele acaba morrendo em um acidente numa dessas excursões de escola. E algumas pessoas conseguem perceber que talvez a Rhoda tenha alguma coisa a ver ou ela saiba de alguma coisa sobre esse acidente. E aí, a mãe começa a pensar sobre o passado da família, principalmente sobre o passado da Rhoda, da criança, e começa a perceber que tinha coisas estranhas aconteceram ali, sabe? Algumas coisas muito suspeitas. Ela vai juntando peças e vai se dando conta de que talvez a filha dela não seja uma criança boa. Em determinada parte do livro, ela tem contato com um investigador que trabalha bastante com casos criminais, de serial killers e de psicopatas. E ela pede essas informações desse cara. Tipo, você me passa. E ela dá a desculpa de que, eu tô escrevendo um livro e eu quero informações reais pra dar mais substância pra essa história. E a partir do momento que ela começa a ler esses casos, é aí que ela junta mesmo várias informações e pensa, tem alguma coisa muito estranha. E aí o livro inteiro é ela percebendo isso. No livro também tem outros personagens secundários. Um desses personagens secundários é a senhora Breedlove, que é a vizinha da Christine. Elas meio que viram melhores amigas. Ela é uma personagem, gente. Ela é irritante. Ela é tão irritante... Porque ela é inteligentona, ela é a que tem conhecimento, ela é a que fez psicanálise com um aluno do Freud e ela sabe analisar as pessoas. Ela é daquele tipo de gente, assim, que não percebe que é inconveniente, sabe? Ela tá perto das pessoas, ela tá sempre contando uma coisa super interessante e ela repete as histórias delas. Ela, assim... Essa personagem, ela é chata, mas... ela é engraçada de ser lida, sabe? Ela tá ali por algum motivo. Ela tem o seu papel na narrativa. E aí tem um outro personagem que é o Leroy. O Leroy é o zelador do prédio. Todas as crianças ali têm medo dele, não gostam dele, estão sempre tentando ficar longe dele porque ele passa medo pra essas crianças, ele não gosta delas e ponto. Porém, o Leroy percebe que a Rhoda não se sente intimidada por ele. Ela vive a vida dela, ela tá lá no parque lendo um livro, aí ele chega perto e começa a atiçar ela, começa a cutucar, assim... Aí ela não se importa, ela não liga. E é assim, quanto mais ela não liga, mais ele atiça ela. Até chegar ao ponto de que ele começa, do nada, a falar assim, aquela coisa que aconteceu lá na excursão, tu teve alguma coisa a ver, né? Eu sei que você teve, eu sei que você fez alguma coisa, não sei o quê. E a partir do momento que ele percebe que ela ficou interessada, ele começa a ficar assim,
pelas beiradas, tentando extrair informações, ao mesmo tempo que ele só tá fazendo uma brincadeira com ela. Só que chega num ponto em que ela começa a levar aquilo a sério, porque ela acha que ele sabe de alguma coisa. E fica nisso. E isso vai boa parte do livro, assim, até o final. Esse livro, apesar da Rhoda ser a criança problemática, a criança talvez psicopata, não acho que esse termo seja utilizado dessa maneira aqui no livro, tá? Não acho que ele também, não sei se ele se encaixa pra Rhoda, enfim. Você sabe que ela é uma criança estranha, você sabe que ela é uma criança diferente. Apesar de tudo isso, a personagem que tem uma maior evolução aqui é a Christine, que é a mãe da Rhoda, que é a narradora do livro. É muito interessante ver o crescimento dela, porque ela vai de uma simples mãe de família que cuida da casa, vive pela família, ela sempre escreve cartas pro marido dela que tá longe. Por sinal, chegou um momento do livro em que, quando ela tá com esses anseios, com esses pensamentos na cabeça, e quando ela acha que tudo tá meio que desmoronando, ela começa a escrever cartas pra esse cara que ela sabe que ela nunca vai enviar. Então ela começa a guardar escreve um monte de carta, guarda. Escreve, guarda. E a evolução dela no livro é interessante. Ela muda muito disso de ser uma mulher de família, de casa, cuidar da filha, cuidar do marido, etc, pra ficar pesquisando sobre crimes, pra tentar entender o que tá acontecendo por ali. Começa a mentir pra ter mais informações. Então, a personagem da Christine talvez seja a mais interessante do livro, mais ainda do que a Rhoda. Ela usa essa mentira de que tá escrevendo um livro de ficção pra tentar entender a própria vida. E é muito engraçado como os personagens, assim, que estão em volta dela, ouvem as coisas que ela tá falando, mas não pegam, não conseguem relacionar com ela. Porque a imagem que ela consegue passar para o mundo externo é muito de uma família perfeita. Porque, realmente, vendo de fora, é a família tradicional. Mãe, pai, filho, perfeitos, sem defeitos. Eu tinha falado que quando eu comecei a ler esse livro, eu achei a escrita do autor um pouco truncada. Parecia que tinha muita coisa querendo ser escrita em poucos parágrafos. Eu acho que isso, do começo do livro, é muito mais perceptível. Porém, acho que pode ser uma questão de estilo. Ele escolheu escrever dessa maneira, e aí depois de algumas páginas você meio que se acostuma. Eu acredito que seja você se acostuma ou o desenvolvimento do livro, no desenvolvimento do livro, ele escreve melhor. Não sei. Eu teria que reler esses trechos pra poder dizer pra vocês a opção mais lógica. A opção mais lógica, não. A opção que faça mais sentido. E aí, assim, não vou dizer qual é o final do livro, por motivos óbvios, né? Que é um spoiler. Mas eu gostei da leitura, achei interessante. A gente sabe que essa coisa de você escrever sobre crianças problemáticas, crianças diferentes, é uma coisa muito mais atual, né? Tem mais livros hoje escritos sobre essas pessoas do que livros mais antigos. Mas esse aqui foi um livro escrito na década de 50. Então, o autor, ele pegou alguns casos que estavam mais atuais na época e ele usou esses casos de alguma maneira para escrever o livro. Tanto que, nas pesquisas da Christine, tem muita coisa ali que você pode até relacionar com a realidade, se você quiser. Eu acredito que todos os casos que estão ali sejam fictícios, mas eu imagino que alguns desses casos sejam baseados em casos reais. Ah, e tem uma coisa. Chega em determinado ponto do livro que a relação entre a Christine e a Rhoda, ela muda. E a partir do momento que tem essa mudança na relação das duas, as coisas mudam no livro. E elas mudam pra uma coisa mais interessante. Não vou dizer como, mas interessante. Eu dei nota 4 de 5 pra esse livro. Eu só não dei nota máxima pra ele, porque acho que ele não mereceu. Tem algumas situações aqui que eu acho exclui, limpa, sabe? Não precisa estar no livro. Tem talvez alguns plots aqui que eu acho, forçado. Acontece, né? Mas eu achei bem interessante a história. Achei bem legal, assim. O livro é bem escrito, tá? Apesar das minhas reclamações sobre o jeito como ele foi escrito, no geral, eu gostei de como tudo foi conduzido. Eu tô tentando procurar aqui algum trecho que eu possa ler pra vocês, mas acho que tudo que eu ler vai ser spoiler. Talvez coisas mais do início. Isso aqui tá bem no início do livro, tá? Tá tipo na página 46. Então você tá começando a leitura e já no início os personagens sabem que a Rhoda é meio esquisita. Senhora Penmark é a Christine, tá? Senhora Penmark respondeu que gostaria sim, acrescentando que a menina, quase desde bebê, tinha sido uma espécie de charada tanto para ela quanto para o marido. Era algo difícil de precisar ou identificar, mas havia uma estranha maturidade no caráter da menina que julgavam perturbadora.
Tanto ela como o marido haviam pensado que uma escola como a delas, uma instituição que enfatizava a disciplina e as virtudes à moda antiga, seria a escola ideal para Rhoda, que eliminaria ou pelo menos modificaria alguns dos fatores desagradáveis do seu temperamento. Isso tá bem no início do livro. Tem um negócio aqui com o Leroy que eu acho meio esquisito, sabe? Porque ele... o Leroy, né, o zelador. Que ele é estranhamente aficionado por essa garota. Chega ao ponto de que às vezes isso é esquisito. O personagem em si, ele é nojento. Ele é nojento, é isso que eu digo. Mas enfim... Eu gostei bastante do livro, assim, achei bem, bem interessante. Me deu até vontade de procurar outras coisas do autor, assim, pra ver o que mais que ele ofereceu, sabe? Porque, assim, eu vi, ele não teve muito sucesso em vida, tá? Ele lançou algumas coisas em vida e o Menina Má, ele foi publicado um mês antes de morrer. O livro foi publicado um mês antes do falecimento dele. Então ele não pôde ver as pessoas idolatrando esse livro como ele é idolatrado. Aqui na tagzinha que tá aqui atrás, vocês viram, né, que tem uma frase da Lady Gaga, uma frase do Hemingway. Esse livro foi adaptado pro cinema umas 2 ou 3 vezes, foi adaptado pra peça na Broadway. Então, assim, ele meio que tem uma legião de fãs. A história é legal. A edição da Dark Side, vocês sabem, né? Dark Side sempre faz essas coisas, assim, muito bonitas. E é isso. Recomendo. Leiam. Nem que seja pra, tipo, interessante. Eu vou dizer só uma coisa pra vocês. O final desse livro, eu tava lendo ele, aí chegou no momento que eu falei, não pode acontecer isso. Aí, tipo, ai, meu Deus. Aconteceu. Mas aí isso é uma coisa muito da minha expectativa com relação ao final da leitura, tá? Não é um final ruim, tá? Não é um final que estraga a leitura, de jeito nenhum. Mas eu tava tipo, ai, não pode acontecer, inferno. Ai, peraí. Antes de finalizar esse trecho, eu quero dizer que assim, ó, a Rhoda, quando ela tá respondendo o Leroy, tem uma raiva dessa personagem, porque ela é muito... Ela não é sonsa, ela se faz de sonsa. Porque ela é cínica. Porque você sabe que ela é inteligente. Você sabe que ela é a vilã do livro, tá? Você sabe, né? Você é o leitor. Você tem todas as informações. Mas o jeito como ela fala, de vez em quando, você pensa, meu Deus, que ódio, que ódio. Como tu é dissimulada, cara. Que raiva. É muito dissimulada essa garota. É muito tipo assim, ó. O autor escrevendo, falando, vai ficar com raiva dela sim. E só você vai ficar com raiva. Todo mundo nesse livro, todos os personagens, eles não vão saber que ela é dissimulada. Mas você, leitor, você vai saber. Eu achei isso... Ai, cara... Porque ela tá falando com os personagens e ela fala assim, ai, você é muito bobo. Ai, você é muito bobinho. Nossa, você vai pra um lugar muito ruim se continuar falando mentiras. Não me daria tanta raiva se ela tivesse falando, nossa, você é um babaca, seu idiota, você vai pro inferno. Ela falando, você é muito bobo. Você vai pra um lugar ruim. Meu Deus, que ódio. Que ódio. E ela faz isso, gente. Ela faz isso em várias cenas. Eu gostaria muito de saber como que são esses trechos no original. Porque, olha, você é muito bobo. Talvez coisas ruins aconteçam com você. Igual uma ameaça. Sim, às vezes tem esse tom, sabe? Mas você pensa, é uma criança falando isso, não é uma ameaça. Às vezes você pode se colocar na pele do outro personagem. Nossa, isso parece uma ameaça, mas é uma criança de, sei lá, 8 anos falando isso. Ela tem isso? 8, 7? Não sei. Ela é novinha. Uns 10 anos ela tem, acho. Olhos de cigana oblíqua e dissimulada.